Neste exato momento, 3 porta-aviões americanos esperam no Estreito de Hormuz. Um ultimato do presidente Trump diz que ou o Irã recua, ou em 2 semanas o bombardeio recomeça. O preço do barril já passou dos $120. O mundo inteiro prende a respiração por causa de uma guerra que, na superfície, parece ter começado em fevereiro de 2026. Mas o que ninguém está te contando é que essa guerra começou, na verdade, há 73 anos. Em uma tarde quente de agosto de 1953, quando 23 páginas datilografadas dentro de um envelope da CIA mudaram o Oriente Médio para sempre. E se aquela operação tivesse fracassado? Para entender, precisa voltar para 1951. O Irã é uma monarquia constitucional, tem rei, mas também tem parlamento eleito. E o parlamento escolhe como primeiro-ministro um senhor de 69 anos, formado na Suíça, que fala 6 idiomas e tem um detalhe inusitado: ele despacha de pijama, na cama, porque sofre de uma fadiga crônica. O nome dele é Mohamed Mossadegh. E o que ele vai fazer nas próximas semanas vai deixar Winston Churchill furioso. Em 15 de março de 1951, o parlamento iraniano aprova, por unanimidade, a nacionalização do petróleo. A Anglo-Iranian Oil Company, que hoje se chama BP, controlava cada gota de petróleo do país desde 1908. E pagava ao Irã uma miséria. Mossadegh diz: acabou. A Inglaterra reage primeiro. Bloqueia as exportações iranianas, congela contas, pede ao Tribunal Internacional que suspenda a lei. Tudo falha. Mossadegh vira herói mundial. A revista Time elege ele o homem do ano de 1951, passando na frente até do próprio presidente americano Harry Truman. Mas aí troca o governo em Washington. Eisenhower assume. E os ingleses vão bater na porta da CIA com uma proposta: vamos derrubar esse cara juntos. O americano encarregado da missão chama Kermit Roosevelt Jr., neto do presidente Theodore Roosevelt. Ele desembarca em Teherã com apenas $1 milhão em dinheiro vivo e um plano que a CIA batiza de Operação Ajax. Em 19 de agosto de 1953, multidões pagas tomam as ruas da capital. Tanques cercam a casa de Mossadegh. Ele é preso. E o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que tinha fugido para a Itália, volta ao Irã triunfante, instalando uma ditadura pró-ocidental que vai durar 26 anos. Agora aperta o botão de pausa da história. E se a Operação Ajax tivesse fracassado? Primeira consequência, o Irã continua sendo uma das poucas democracias parlamentares do mundo muçulmano. Mossadegh termina o mandato. Outro primeiro-ministro é eleito. O Shah continua existindo, mas como figura decorativa, tipo a rainha da Inglaterra. Sem Savak, aquela polícia secreta criada em 1957 com a ajuda da CIA, que torturou e matou milhares de iranianos nas décadas seguintes. Sem as prisões cheias. Sem os exilados políticos que depois voltariam para fazer revolução. O Irã dos anos 60 e 70 se desenvolve, industrializa, moderniza, mas sem aquele ressentimento acumulado contra o Ocidente. E a classe média iraniana, que historicamente era a mais instruída do Oriente Médio, constrói uma sociedade civil vibrante. Uma coisa que ninguém no Ocidente consegue imaginar hoje: um Irã com eleições livres. Segunda consequência, o petróleo. Com Mossadegh vitorioso, a nacionalização vira modelo. A Venezuela copia. O Iraque copia. A Arábia Saudita começa a negociar contratos muito mais duros com as empresas americanas. E em 1960, quando a OPEP é finalmente fundada em Bagdá, ela nasce com um Irã democrático e forte na liderança, e não com um Shah marionete dos Estados Unidos. O resultado? O choque do petróleo de 1973, aquele que quebrou o milagre econômico brasileiro e jogou o mundo na estagflação, teria outra cara. Provavelmente aconteceria antes, de forma mais controlada, sem o embargo selvagem de 73. E o Brasil, que dependia 80% do petróleo importado, teria sido atropelado décadas antes, ou teria investido no pró-álcool muito mais cedo. A história econômica do mundo inteiro muda de trilho. Terceira consequência, e essa é a mais pesada. Sem Shah cruel, não existe Revolução Islâmica de 1979. Simples assim. O Ayatollah Khomeini, aquele clérigo exilado em Paris, nunca vira líder nacional. Por quê? Porque o clero xiita iraniano só conquistou o poder porque foi a única oposição organizada que sobrou depois que o Shah prendeu, matou ou exilou todos os outros. Comunistas, sociais-democratas, liberais, todos eliminados pela Savak.
Quando a revolução enfim explode em 1978, as mesquitas eram o único lugar onde as pessoas podiam se reunir sem ser presas. Tira o golpe de 1953 da equação, e essa pressão nunca se forma. E sem a Revolução de 79, não tem crise dos reféns na Embaixada Americana. Não tem guerra Irã-Iraque de 1980, que matou 1 milhão de pessoas. Não tem Hezbollah financiado pelo Irã no Líbano. Não tem Hamas armada em Gaza a partir dos anos 2000. E aquele 7 de outubro de 2023? Provavelmente nunca acontece. Você acabou de ver uma pedrinha atirada num lago, e a onda chegou até a praia de hoje. Quarta consequência, todo o tabuleiro geopolítico fica irreconhecível. Sem Irã revolucionário, os Estados Unidos não têm um inimigo permanente no Golfo Pérsico. A invasão americana do Iraque em 2003 perde metade da justificativa, porque boa parte da obsessão com Saddam Hussein vinha do medo de equilibrar o poder de um Irã hostil. Sem Irã armando milícias na Síria, o conflito de 2011 talvez termine em 2 anos, não em 13. Sem a corrida nuclear iraniana, que é literalmente uma reação ao isolamento pós-79, Israel não precisa bombardear reator nenhum. A União Soviética, por sua vez, teria um vizinho democrático confortável, não um teocrata que financiava jihadistas em território soviético. A Guerra Fria termina diferente. Todo o século XXI muda de desenho. E é por isso que, voltando para 2026, nada do que você está vendo no noticiário teria acontecido. Os 3 porta-aviões americanos em Hormuz não estariam ali. O ultimato de Trump não existiria, porque não haveria guerra contra quem ultimatar. O barril a $120 provavelmente estaria abaixo dos 70. A sua conta de energia, o preço da gasolina no posto da esquina, a inflação que está apertando seu salário este mês, tudo isso está conectado, por uma linha invisível mais real. Aquelas 23 páginas datilografadas dentro de um envelope da CIA em agosto de 1953. E a pergunta que fica é desconfortável. Quantos outros eventos do mundo de hoje são, na verdade, consequência distante de operações que você nunca ouviu falar? A história não é feita só por exércitos gigantes e tratados assinados em palácios. Às vezes, um homem com $1 milhão em uma maleta muda o destino de um continente inteiro. Mossadegh morreu em 1967, sozinho, em prisão domiciliar. O Shah morreu no exílio em 1980. E o Irã de hoje, o Brasil de hoje, o preço do petróleo de hoje, todos carregam a assinatura daquele agosto de 1953. Se esse vídeo te fez olhar a manchete de hoje com outros olhos, deixa teu like, escreve nos comentários qual outro episódio histórico você quer que a gente investigue, e se inscreve, porque toda semana tem uma nova história alternativa no canal Até o próximo! Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo te esperando.